Hoje nós vamos dar continuidade a essa meditação. Se você tem a sua Bíblia, acompanhe comigo Atos 16. Ó Deus e Pai, que o Senhor ilumine o nosso entendimento, fala conosco, Tua palavra venha nos alimentar a fé, cimentá-la no nosso coração e produzir dentro de nós frutos de justiça, em nome de Jesus. Amém. No versículo 1, e chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual dava um bom testemunho aos irmãos que estavam em Listra e Icônio. O bispo Macedo fala a respeito disso. Timóteo era filho de mãe judia e pai grego, ao que tudo indica, ele e sua mãe se converteram ao cristianismo na primeira missão de Paulo a Listra. Timóteo foi um dos ajudantes mais importantes de Paulo, por causa da sua fé e do seu comportamento exemplar. Ele foi escolhido pelo apóstolo para acompanhá-lo nas viagens missionárias. O bom testemunho de uma pessoa dá a ela oportunidade para que seja muito usada na obra de Deus. Se os conhecidos de Timóteo não dessem bom testemunho dele, certamente Paulo escolheria outra pessoa em seu lugar. Sabe o que eu acho interessante? O testemunho. O nosso testemunho, ele ganha almas, né? Por exemplo, você falar para uma pessoa ir para a igreja e dar vários argumentos, motivos para ela ir para a igreja, você pode até convencê-la, né? Pelo que você falou. Agora, o bom testemunho arrasta as pessoas. Às vezes sem nenhuma palavra, só pelo seu comportamento. E isso não é somente em casa, é na empresa onde você trabalha, é no seu ambiente de trabalho, é na escola, é onde você vai. O bom testemunho, né? Quando nós exalamos o testemunho de Cristo nos nossos comportamentos, na nossa forma de agir, reagir, de pensar. Então isso tudo está sendo avaliado por aqueles que ainda não conhecem a Deus. E eles vão ficar de olho nesse testemunho, porque esse testemunho vai ser válido para ganhar almas deles. Por isso que os convertidos a Deus, os verdadeiros convertidos, os verdadeiros cristãos, esses dão bom testemunho de Cristo. Por onde quer que ela vá, eles se tornam aquele bom perfume de Cristo. E aí, continuando no 3, Paulo quis que este fosse com ele, e tomando, o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Você tem que imaginar que naquela altura era tudo muito pequeno, então a informação corria aos lugares e logo todo mundo sabia. Então, se Timóteo estava indo com ele para as sinagogas dos judeus e ele não havia feito essa circuncisão, poderia dar problema. Então, para evitar e eles poderem avançar com o evangelho, poderem pregar o evangelho, então era melhor que fosse feito isso para que pudesse haver liberdade na pregação do evangelho. E aí o 4. E quando iam passando pelas cidades, lhes pregavam para serem observados os decretos que havia sido estabelecido pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia crescia em número. E passando pela Frígia e pela província da Galícia, foram impelidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Quer dizer, o próprio Espírito Santo estava conduzindo. Eles tiveram um pensamento, vamos para a Ásia. Mas o Espírito Santo impeliu, quer dizer, impediu que eles lá fossem, porque ele tinha outro objetivo. Vamos ver qual é o objetivo. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o evangelho. Que forte, né? Por exemplo, nós pastores também somos assim. Por vezes estamos numa igreja,
Acabamos de chegar e vem a direção. Olha, agora você vai mudar para outro lugar. É Deus quem vai dirigindo. Às vezes não era aquele lugar que Deus queria que aquele servo ali estivesse. E ele direciona esse servo para aquele outro lugar. Então, é Deus conduzindo, né? Não era o momento deles irem para aqueles lugares, mas Deus tinha algo preparado para eles. Isso é viver na dependência de Deus, né? Você faz planos, sim, eu tenho planos para esse ano fazer isso, esse mês concluir aquilo, mas se eu estou na dependência de Deus, talvez esse plano não vai ser concluído esse ano e eu vou fazer outra coisa que de maior dimensão, porque vai vir da parte de Deus. E aí diz o 10, e logo depois dessa visão, procuramos partir para Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para a Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos alguns dias nessa cidade. E no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atento ao que Paulo dizia. Puxa, que forte, né? Aí você começa a entender os planos de Deus, né? Havia uma mulher que já servia a Deus, não conhecia aquele Deus, talvez, o Senhor Jesus, da forma como Paulo estava ali pregando, mas como ela já tinha o coração aberto, desejoso, sedento, então ela começou a ouvir aquelas palavras e aquela palavra então começou a entrar no coração dela. O Bispo Macedo diz assim no comentário, né, do versículo 14. Lídia era uma vendedora de púrpura, produto que possuía alto valor de mercado na época. Mesmo vivendo em uma cidade cheia de ídolos pagãos, ela optou por ser uma serva fiel ao Altíssimo. Além do seu proceder digno, ela era conhecida também por ser prestativa e generosa com todos. Lídia era sincera na sua fé, por isso Deus abriu o coração dela para receber a sua palavra por intermédio de Paulo. Além do mais, ele lhe deu entendimento para compreendê-la. A sua conversão ao Senhor Jesus ficou evidenciada quando ela se submeteu ao batismo nas águas juntamente com a sua casa, que é isso que nós vamos ler agora aqui no 15. E depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou dizendo, se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Então, essa menina aqui era uma fonte de renda daqueles homens que, vamos assim, usar essa palavra, né? Escravizavam ela com o espírito do diabo, o espírito da adivinhação. Há muita gente que gosta, né, desse negócio de adivinhação. É igual bruxaria, né? Vai lá, deita a carta para saber o futuro. Mas se o nosso futuro está na mão de Deus, por que eu vou me preocupar com ele, né? Mas há pessoas que ficam preocupadas, há pessoas que querem saber o que vai acontecer na frente, né? Então elas dão valor a essas coisas, mas olha quem é que dava a ela a adivinhação, era um espírito. E aí você pode até perguntar, mas como é que o espírito sabia? É simples. Se eu sou possesso por um espírito maligno, eu procuro uma pessoa que faz adivinhação. Essa pessoa que faz adivinhação, ela também é possessa por um espírito. O espírito maligno que está em mim vai conversar com o espírito maligno que está naquela adivinhadora e vai dizer, olha, eu pretendo fazer com ele isso, eu pretendo fazer com ele aquilo, eu quero pôr tal pessoa no caminho dele, eu quero fazer tal coisa, ele vai fazer tal coisa, porque quem está me controlando, quem está controlando minha vida é aquele espírito maligno.
Então ele tem planos para mim, não que aquilo vá acontecer, mas ele planeia aquilo para a minha vida. Então ele conta isso para aquele espírito que está na adivinhadora e a adivinhadora fala para mim. E eu, ela está adivinhando o meu futuro. Não, nada disso. Até porque se naquele momento eu me converter, for para a igreja, expulsar aquele mal da minha vida, todos aqueles planos do diabo são frustrados. Por isso, não se engane, minha amiga, meu amigo, não se engane. Diz assim agora, olha só, no 17. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Aparentemente, nenhum problema. E isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. Quer dizer, ela aparentemente não estava fazendo nada de errado, ela só anunciava que realmente aqueles homens eram homens de Deus. Mas aquilo começou a durar muitos dias e aquilo começou a se tornar algo ruim. Então, Paulo viu ali um espírito que ele mandou ele embora. Olha o que aconteceu no 19. E vendo seus senhores que a esperança de seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. Você então agora entende quem é o Deus de muitas pessoas? É o Mamon, é o Deus do dinheiro, né? Quer dizer, mexeu no bolso daquelas pessoas, mexeu nela. Assim há pessoas que vêm na igreja, estão sofrendo, estão comendo o pão que o diabo amassou, mas basta o pastor falar de dízimos, ofertas, ou uma prova de fé, falar alguma coisa a respeito a dinheiro, aquela pessoa fala: olha, tá vendo, eu vim à igreja, mas o pastor só fala de dinheiro. E às vezes foi um momento da reunião, 10 minutos, 5 minutos, que o pastor pediu uma oferta, falou do dízimo, falou da fé de algum propósito, e aquela pessoa falou assim: olha, o pastor só falou de oferta, só falou de dinheiro. Mas a reunião inteira ela não percebeu que ela recebeu oração para cura, para libertação. Ela sentou para ouvir uma palavra, ela buscou o Espírito Santo. Quer dizer, a pessoa só conseguiu ver a parte em que toca num valor. A pessoa tem que ter esse cuidado, você tem que ter esse cuidado de não fazer do seu dinheiro o seu Deus, que vai dominar você, como dominou esses homens aqui. Paulo e Silas haviam libertado aquela mulher, escrava daquele espírito. Eu fico imaginando quão leve ela ficou, né? O quão bem essa menina deve ter ficado. No 20. E apresentando-os aos magistrados, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhe dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Aí você diz: meu Deus, mas não foi Deus que mandou eles para lá para pregar o evangelho? Para você entender, você, quando é luz, você vai terminar fazendo com que as trevas se manifestem. Na maioria daquela cidade, principalmente naqueles que estavam à frente da liderança da cidade, eram pessoas movidas pelas trevas. Então, logo as trevas se levantam para tentar impedir o trabalho da luz, e eles levaram açoites. Tem pessoas hoje, por exemplo, que já não aceitam sofrer, servos de Deus mesmo, pastores, que assumiram a fé no evangelho, dizendo: eu vou salvar o meu próximo, eu vou cuidar dele, mas hoje saem da obra com aquele objetivo de poder ter o seu ganho próprio, ou muitas das vezes dizendo assim: não, eu quero guardar minha salvação. Mas eles fizeram um voto com Deus. Por isso que a importância, né? Olha o que Paulo, a gente entendeu que Paulo, Silas e tantos outros passaram para poder pregar o evangelho. Eles não olhavam a dificuldade. Olha lá. E no 23, e havendo-lhe dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam.
Eles estavam completamente machucados, porque os açoites eram terríveis, abriam mesmo crateras nas costas. E eles estavam ali cantando louvores, alegres, por estarem podendo servir ao Senhor Jesus. No 26, e de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. É natural. Foi dado a ordem para ele guardar principalmente a Paulo e Silas com bastante rigor, né? Por isso que ele levou eles lá mais para dentro, né? Prendeu os pés e as mãos para que eles de fato não pudessem fugir. Então ele tinha aquele cuidado. Então quando veio aquele terremoto que sacudiu aquela prisão, abriu as portas, na cabeça dele os presos fugiram. E se eles souberem do que aconteceu aqui, eu vou ser morto, então vou me matar. Mas olha o que aconteceu. Mas Paulo, clamando com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Com certeza aquele carcereiro ouvia na cabeça dele: mata-te, é melhor, você vai morrer de qualquer jeito, sua família vai morrer também. É melhor você simular que os presos mataram você, do que você ficar vivo e depois eles matarem você pelos presos terem sido soltos e também matar sua família. Mas Paulo foi uma voz no meio daquela escuridão dizendo: não te faças mal, estamos aqui. No 29, e pedindo luz saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora disse: senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? Ele queria agora ser salvo. Ele sabia das palavras de Paulo, né? Ele sabia, ele ouviu os cantos de Paulo e Silas. Aí ele disse, e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. Com certeza eles já tinham ouvido falar de Jesus Cristo, né? Já não era um assunto novo. Então ali foi um momento propício. Primeiro foi a Lídia, agora é esse carcereiro que está tendo a oportunidade de se converter. Está entendendo? Que Deus usou cada situação, mesmo contrária, mesmo difícil, mas usou aquelas situações para ganhar uma alma. E aí ele diz: e tomando ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado ele e todos os seus. O carcereiro que estava ali prendendo Paulo e deixando ele preso aos pés e às mãos, numa posição desconfortável até, agora estava ali tratando de Paulo, limpando aquelas feridas, tratando dele e sendo batizado nas águas, reconhecendo que era um pecador, sepultando o seu velho passado e iniciando uma nova vida com o Senhor Jesus. Que trabalho maravilhoso. Ele diz assim no 34, e lavando-os e levando-os à sua casa, lhe pôs a mesa e alegrou-se de que com toda a sua casa havia crido em Deus. Ele não creu sozinho, toda a casa dele, a família dele se converteu. E ele foi lá, fez a mesa, preparou tudo para eles. No 35, e sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros dizendo: soltai aqueles homens. E o carcereiro anunciou a Paulo essa palavra dizendo: os magistrados mandaram que vos soltasse. Agora, pois, sai e ide em paz. Mas Paulo lhe replicou: açoitaram-nos publicamente e, sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão e agora encobertamente nos lançam fora? Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados essas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos. E vindo, lhes dirigiram súplicas, e tirando-os para fora, lhe pediram que saísse da cidade. E saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, e depois partiram. Sabe por que isso? Porque aqueles homens que haviam perdido o lucro com aquela menina, né, que fazia adivinhação, disseram: eles são judeus
e tentam impor as vontades judias em nós, né? Então eles tinham uma razão. Eles eram romanos e os romanos consideravam os judeus a escória do mundo. E eles desconsideravam, era como se fosse o lixo mesmo. Então, quando eles fizeram isso, aqueles principais das cidades não pensaram duas vezes, prenderam, não quiseram ouvir a eles, não tiveram nenhum interesse, já que são judeus, vamos lá, açoitem, põem eles presos. No dia seguinte, com descaso, falou, pode soltar agora, porque não tinham provas, né, contra eles. E quando Paulo falou assim, como eles tinham as duas nacionalidades, né, judeus e romanos, no caso de Silas era outra, era romano também, né, então eles ficaram com medo, porque eles fizeram algo muito errado. Por isso que Paulo insistiu, ele falou assim, não vamos sair dessa forma. Nós somos romanos também. Como é que fazem isso conosco? Então, assim é o cristão. Ele na hora de agir, ele age. Ele não aceita a imposição desse mundo de qualquer forma. Por isso, minha amiga, meu amigo, guarde seu coração, sua fé, ganhe almas. Permita que o Espírito Santo use você, tá bom? Que Deus ilumine você.